A profunda misericórdia de Deus. A profunda misericórdia de Deus, né? Nós estamos em Romanos capítulo 9 e nós vamos, ou seja, a nossa reflexão aqui está embasada do versículo 1 ao versículo 24. É evidente que eu não tenho tempo para ler todo o capítulo aqui, mas eu quero abordar aqui na sequência. Você vai ter a oportunidade de ler aí na sua Bíblia também, né? Então nós vamos concentrar o nosso foco nesses versículos. E essa passagem, ela aborda, na verdade, a soberania de Deus na eleição e a sua misericórdia. Deus é um Deus soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele, na verdade, ou seja, é aquele que conduz todas as coisas. O apóstolo Paulo escreveu essa carta de Romanos quando ele estava em Corinto, por volta ali do ano 57, 58 depois de Cristo. Ele endereçou, na verdade, essa carta aos cristãos que estavam em Roma e que enfrentavam ali várias questões teológicas, né? Teológicas, mas não apenas conceituais, questões práticas também, incluindo a relação entre judeus e gentios em relação à fé cristã. Ou seja, o evangelho está sendo compartilhado, o evangelho está alcançando mais pessoas, e à medida que isso desenvolve, isso gera dúvidas, isso gera questionamentos. E o apóstolo Paulo lança a mão, na verdade, da palavra de Deus, de conceitos, na verdade, que vão ser base para a nossa fé cristã. Ele nos ajuda nesse capítulo 9 aqui. Paulo ele responde essa questão, na verdade, sobre a eleição de Israel e a inclusão dos gentios no plano de salvação. Ou seja, Deus amou o mundo como um todo, né? Ou seja, Ele elegeu, Ele escolheu o povo de Israel para um propósito determinado. E neste momento, após o advento do Cristo, na verdade, nós vemos que esse plano, na verdade, ele tem desdobramentos e alcança, na verdade, toda a humanidade. Então, ou seja, ele está trazendo essa realidade, essa questão da salvação de ser para todos, para os irmãos ali que estão em Roma. Ele usa aqui exemplos do Antigo Testamento para ilustrar, na verdade, a soberania de Deus em escolher o seu povo. Agora, isso acontece num contexto que antes dessa passagem, ele estava descrevendo o quê? A importância da justificação em Cristo, da liberdade que os crentes têm. Então, ou seja, ele está numa construção teológica aqui para dar base, na verdade, e fundamentar a fé daqueles irmãos. Ele expressa, na verdade, ou seja, também uma profunda tristeza em relação, na verdade, à rejeição de Cristo por parte do povo de Israel. Ou seja, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele mostra, na verdade, ou seja, que nem todos os descendentes físicos de Abraão, eles são considerados verdadeiros filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa, né? Aqueles que recebem, na verdade, pela fé. Então, ou seja, quando nós olhamos esse contexto aqui, nós identificamos que a mensagem principal dessa passagem é o quê? É a soberania de Deus. Ou seja, é que a salvação é um dom divino, não resultado por obras, mas por fé. Paulo está enfatizando, na verdade, que Deus escolhe aquele que Ele quer, que Ele deseja mostrar a sua misericórdia. E isso é parte do seu plano soberano. Quando a gente olha esses conceitos todos, a gente ouve, talvez às vezes pela primeira vez, isso gera para nós, muitas das vezes, uma estranheza. Agora, o que nós precisamos entender? Qual que é a relevância disso para hoje? Querido, num tempo em que nós estamos tão habituados a lidar com questões sobre justiça e escolha, essa passagem está nos lembrando, na verdade, que Deus ele é soberano e justo em todas as suas decisões. Mesmo quando nós não entendemos as suas escolhas, nós podemos confiar em sua soberania e no seu propósito perfeito. Ou seja, eu e você precisamos ter clareza do seguinte: Deus é justo, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Nem tudo, na verdade, que acontece, nós temos uma compreensão plena. Agora, o que nós precisamos saber? Deus está no controle e Ele nos ajuda, na verdade. O plano dele para as nossas vidas é o melhor que nós podemos ter. Ou seja, quantas das vezes nós olhamos para situações e não entendemos, mas nós estamos avançando, na verdade, e à medida que nós vivemos aquilo que nós não entendemos no passado, quando a gente avalia hoje, nós percebemos, olha, naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu percebi que foi o melhor que poderia ter acontecido. Por quê? Porque nós não sabemos, na verdade, nós não temos clareza de tudo que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Quais são as lições práticas que nós podemos tirar desse texto para nós hoje?
A primeira delas, querido, e fundamental para a nossa vida, é reconhecer a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Romanos no capítulo 9, o verso 16 diz o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar usar Deus a sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que é renovada sobre as nossas vidas, e é por causa disso que nós não somos consumidos. Nós precisamos reconhecer, na verdade, que Ele está no controle, que Ele cuida de nós, que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando no nosso entendimento Ele não alcança. Outra aplicação que nós podemos fazer, na verdade, é agradecer pela misericórdia de Deus. Pois olha, no verso 15 diz o seguinte: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ou seja, ele na verdade está no controle e ele conduz todas as coisas. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer esse texto é a humildade perante os planos de Deus. Precisamos ser humildes diante daquilo, na verdade, que nós temos recebido de Deus. Pastor, mas como assim? Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 20 do capítulo 9. Diz o seguinte: mas quem és tu, ó homem, para que discutires com Deus? Porventura dirás a coisa formada ao que formou? Por que me fizeste assim? O que nós não percebemos muitas das vezes, ou seja, quando questionamos isso, nós estamos vivendo uma situação, na verdade, que ela é pelo menos assim estranha. Porque, ou seja, como aquele que foi criado tem condição de questionar aquele que o criou. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, Ele criou todas as coisas e nós fazemos parte, na verdade, desse movimento de Deus, desse movimento criativo de Deus. Esses conceitos e essas percepções ou seja, tem conexões em toda a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 33, verso 19, diz o seguinte: terei misericórdia. Olha, o apóstolo Paulo estava citando exatamente o que está no Antigo Testamento. Ele está dizendo: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Efésios no capítulo 2, o verso 8 e 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, não por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por que é dom de Deus? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ou seja, a nossa salvação, aquilo que nós recebemos de Deus, não depende do nosso mérito, não depende, na verdade, das nossas ações. Nós recebemos isso por fé, porque nós cremos, na verdade. Então, na verdade, nós entendemos que Deus é amor, Deus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele disponibilizou a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, e nós somos alvos disso. Qual que é o nosso papel? É receber. Olha, muitas das vezes nós somos travados em algumas situações. Por quê? Porque nós queremos entender todas as coisas, nós queremos compreender todas as coisas, para então nos posicionar. Querido, presta atenção, em relação a Deus, você pode se esforçar, você pode estudar, mas nós nunca vamos alcançar, na verdade, aquilo que Deus é de fato. Nós nos relacionamos com Deus com base na fé, com base naquilo que nós cremos, com base na experiência que nós temos a cada dia. Isaías no capítulo 55, verso 8 e 9, ele ilustra para mim e para você essa relação, e ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, ou seja, o que eu e você precisamos fazer? Perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu e você, nós temos, na verdade, ou seja, inúmeras limitações. E o que nós precisamos fazer? Submeter a nossa vida, na verdade, ao Senhor. Submeter, na verdade, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar, na verdade, ao Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade é sobre as nossas vidas. Nós precisamos, ou seja, entender esses princípios, na verdade, e nos submeter diante dele. Quando nós olhamos para esse texto e nós vemos essa soberania de Deus, na verdade, na eleição e na sua misericórdia, conforme nós lemos aqui em Romanos capítulo 9, nós vimos, na verdade, que a salvação é um dom divino, que não é resultado dos nossos esforços. Então eu quero te falar uma coisa nessa manhã, querido:
Pare de lutar, pare de se esforçar, creia de fato, na verdade, ou seja, entre no fluxo, entre no rio, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Senhor te conduzir, recebe aquilo que Deus tem para você, mesmo que você não compreenda completamente. O que a Bíblia diz? O que eu faço hoje, você não entende. Jesus estava com os discípulos e ele vai lavar os pés dos discípulos, dá um exemplo de humildade. Os discípulos, na verdade, olham e muitos deles se sentem assim desconfortáveis com aquilo, mas o Senhor diz o seguinte: olha, o que eu faço hoje você não entende, mas você vai entender depois. Então, querido, entenda uma coisa: se relacione com Deus por meio da fé, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, receba, na verdade, o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, receba, na verdade, aquilo que Ele tem liberado sobre a sua vida e viva não com base nos seus esforços. Pare de se condenar, pare, na verdade, ou seja, de entender, de achar que você é capaz, ou que o dia que você for capaz de agradar a Deus, você vai se relacionar com Ele, porque esse dia, na verdade, nunca vai chegar. Então, ou seja, o que você precisa fazer? Você precisa receber isso hoje. Deus tem grandes coisas para você hoje. E o que está travando isso, na verdade? Essa confusão na sua mente, na verdade, de tentar ter o controle de todas as coisas, de tentar, na verdade, exercer, ou seja, governo da sua forma. Não, permita, na verdade, que o Senhor governe a sua vida e exerça governo nas áreas da sua vida por meio daquilo que você recebe de Deus. Pastor, mas como eu não sei se eu mereço? Você não tem que merecer, querido, você tem que crer. É por meio da fé que nós recebemos. Nós devemos, na verdade, compreender, nós devemos refletir, na verdade, sobre essa importância, na verdade, olha, de confiar na soberania de Deus. Talvez uma das expressões mais simples sobre a soberania de Deus, que me ajudou a entender isso e viver aquilo que eu vivo hoje, é uma expressão que eu já compartilhei inúmeras vezes, e essa expressão ela veio, na verdade, da irmã Teresa, né? A minha avó, ela falava o seguinte: olha, Deus ainda está no trono. Por que Ele está no trono? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E se Ele está no trono, eu posso descansar. Eu posso, na verdade, confiar, porque eu posso não compreender, eu posso não entender, mas o Senhor governa sobre todas as coisas e Ele tem sempre o melhor para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o que nós vimos ontem? Então, ou seja, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas aqui estão incluídas aquelas que eu não entendo. E talvez a maioria delas eu não entendo. Então, ou seja, se eu não entendo, eu simplesmente creio e avanço para aquilo que Deus tem para nós. E é o desafio que eu quero fazer nessa manhã, para você avançar para aquilo que Deus tem para você. Mesmo que você não tenha uma compreensão clara ainda, peça a Deus, clame ao Senhor, porque nós vamos viver de fato aquilo que Ele tem para nós, quando nós começarmos, na verdade, a agir por fé. É você dar o passo, na certeza que Ele vai colocar o chão sobre os seus pés. Dá um passo de fé, tenha ousadia de crer, porque o Senhor cuida de nós. Deus, na verdade, Ele está no controle, e nós podemos agradecer a Ele pela sua misericórdia e por viver, na verdade, ou seja, viver os seus planos. Querido, nós precisamos avançar nesse direcionamento para experimentar de Deus o que Ele tem para nós. Talvez você chegou aqui hoje com tantas dúvidas, com tantas situações, e na verdade a palavra que eu tenho para você hoje, nessa manhã, é uma só: crê somente. Crê no Senhor, crê somente, ou seja, onde o seu entendimento não alcança, aonde você não consegue perceber todas as coisas, entender todas as coisas, pare de lutar, confie, se renda, na verdade, à soberania de Deus e permita que Ele conduza os seus passos. E eu tenho certeza que você vai experimentar daquilo que Ele preparou para você. Nós vamos encerrar este momento nessa manhã orando com você, pedindo a Deus, na verdade, que nos dê sabedoria, força para aplicar esses ensinamentos,
Querido, não existe nada mais difícil, na verdade, do que confiar, na verdade, sem entender. E esse é um exercício de fé. É, na verdade, ou seja, avançar para aquilo que nós recebemos de Deus. Mesmo que a nossa mente, na verdade, isso pareça loucura. Mesmo que isso não caiba, na verdade, nos nossos planos. Nós não possamos entender todas as coisas. Mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pode explicar, na verdade, ou seja, como que as coisas acontecem, na verdade, isso mostra, na verdade, a limitação, quanto que isso é pequeno. Mas se você não pode explicar, querido, se você não pode explicar, aí está o segredo do milagre, né? Eu sempre me lembro de uma ilustração do pastor Aloysio, dizendo o seguinte: olha, como é que a Sara vai explicar, na verdade, que aos 90 anos ela deu à luz a uma criança? Tem como explicar? Não tem. Biologicamente não tem jeito. Mas olha, para a fé nada é impossível, para o nosso Deus não é impossível. Então, ou seja, não tem explicação, é de Deus, porque só Deus pode fazer. Talvez seja isso que você precisa de um milagre hoje. E eu quero declarar sobre a sua vida: pode parecer impossível, mas Deus pode. Deus pode. É impossível, mas Deus pode. E é esse Deus que nós oramos neste momento. E é este Deus que nós nos apegamos. E nós pedimos força para Ele, para aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Amém? O que você tem chamado de impossível? O que é o impossível da sua vida? Qual que é a sua guerra? Qual que é a sua luta? Vamos colocar isso diante do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, e confiar na soberania dEle, no poder dEle sobre as nossas vidas. Ora comigo agora em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos guia, que nos instrui, ó Deus, que nos ajuda, Senhor, a confiar. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, a confiar na Tua soberania, a agradecer o Senhor, ó Deus, por Tua misericórdia. Oh Deus, que nós possamos viver com humildade, reconhecendo, Deus, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Oh Deus, nos ajuda, Senhor amado, a viver essa realidade. Tu és soberano, Deus, sobre todas as coisas. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece-nos para aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, para vivermos, ó Deus, não apenas o conceito, mas trazermos esse conceito para a prática, Pai. É o que nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, nos ajuda, nos fortalece, nos conduz, ó Deus, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, e porque, ó Deus, nós cremos, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém.